Pronto, meu nome é Flávio Braina, eu sou professor aqui da universidade há mais de 30 anos, quer dizer, acabei de me aposentar um ano atrás, mas continuo em atividade na pós-graduação em educação. E esse livro, publicado no ano passado, em dezembro do ano passado, 2017, ele foi o resultado de um conjunto bastante amplo de artigos que eu publiquei no Jornal do Comércio, daqui do Recife, desde 2003. Na verdade, o primeiro artigo que eu publiquei foi sobre o assassinato de duas garotas, Tarsila e Maria Eduarda, que foram assassinadas lá em Ipujuca, um fato rumoroso, daqui tomou boas partes dos jornais. E eu fiquei muito preocupado com aquele vai e vem, né, da polícia em relação à exumação do corpo em terra, exuma, e mandei um artigo na época para o editor do Jornal do Comércio, um jornalista chamado Ivanildo Sampaio, que hoje é o diretor de conteúdo do JC, e ele aceitou meu artigo para publicação, e a partir daí eu comecei uma colaboração mais ou menos regular. Um artigo por mês, um artigo a cada 2 meses, mas desde então eu nunca deixei de publicar. Só recentemente, há uns 2 anos atrás, é que eu passei a ter praticamente uma coluna regular na Opinião, na coluna chamada Opiniões, nas terças-feiras. Hoje mesmo é uma terça-feira, acabou de sair um artigo de hoje de manhã no Jornal do Comércio. Então, há 15 anos, desde 2003, portanto, que eu publico artigos no Jornal do Comércio. Eu acho que essa decisão minha de publicar artigos curtos, são artigos de 2.600 caracteres, na verdade, muito curtos, mas de opinião, seja de combate, seja de circunstância, seja de simples opinião, seja de afirmação de um ponto de vista. Eu acho isso hoje fundamental, sobretudo porque a tarefa do intelectual hoje ficou muito reduzida à universidade. Quer dizer, a gente já não encontra mais, Tarcísio, intelectuais como na época de Jean-Paul Sartre, por exemplo, quer dizer, de pessoas que tinham um nível de intervenção ideológica nas coisas que aconteciam na sociedade, tal como aconteceu com Émile Zola, no caso do caso Dreyfus na França, mas um intelectual que usava a pena e usava o seu prestígio, inclusive muitas vezes de romancista, portanto que não tinha nada a ver com a atividade de jornalista, para poder intervir diretamente em questões sociais, ideológicas, políticas, econômicas, né? Internacionais muitas vezes, como foi o caso da Argélia em relação a Jean-Paul Sartre. Mas hoje, praticamente, a nossa intelectualidade está toda reclusa no interior das universidades, disputando editais, disputando verbas das agências de financiamento, cada um desses intelectuais, professores, preocupados com o seu grupo de pesquisa, com a sua disciplina, com o seu edital, com o seu financiamento, com o seu congresso, com a sua publicação, com a publicação em revistas indexadas. Quer dizer, eu acho que houve não somente uma reclusão, mas um afastamento da esfera civil, da esfera pública desses intelectuais. O intelectual não é mais uma entidade pública, é uma entidade fechada no interior dessa clausura monástica que a gente chama de universidade. É nisso onde eu vejo o papel da publicação de artigos semanais, artigos contundentes, mas de crítica de cultura, de crítica da nossa época, de crítica ideológica, de crítica política, mas sobretudo de crítica cultural. Eu trabalho muito com cultura e educação, são os meus 2 temas de formação, mas que isso venha para um público maior e que os temas candentes e prementes da nossa sociedade possam ser discutidos com um público bem maior do que aquele que lê artigos altamente esotéricos, nos 2 sentidos da palavra, publicados em revistas indexadas. Esse foi o sentido, portanto, da minha decisão, a partir de 2003, de publicar no Jornal do Comércio, que me abre as páginas para publicações semanais. E em 2017, então, eu resolvi juntar todo esse material que eu havia reunido, acho que mais de 50 artigos, e reuni, então, sob o título de O Céu dos Oblíquos. O Céu dos Oblíquos é um dos artigos que eu publiquei há alguns anos no Jornal do Comércio, que dá título, então, à coletânea, e que é um trabalho um pouco, é uma crônica de ficção em que eu me vejo morto e tendo ido para um céu, não é? Que eu chamo de o céu dos oblíquos, onde só entram professores universitários.
E lá eu encontro exatamente os professores universitários que aqui na Terra haviam prometido todos grandes transformações da sociedade, da realidade, da educação, da consciência, e que, no entanto, foram parar nessa parte do inferno chamado céu dos oblíquos. Então, é uma brincadeira que eu faço com a própria instituição universitária e com os atores que fazem parte dela, né? Eu dividi o livro em algumas partes. Uma delas são pessoas que, sobretudo as homenagens que eu presto nessa altura da minha vida, agora que eu estou aposentado, uma homenagem que eu presto às pessoas que tiveram importância decisiva na minha formação ou na minha vida universitária, alguns professores, alguns colegas, alguns grandes amigos, mas pessoas que tiveram uma vida intelectual e moral decisiva sobre a minha formação. Então eu presto algumas homenagens a essas pessoas e, finalmente, alguns textos avulsos, que é o que compõe mais ou menos a estrutura deste livro, alguns textos avulsos em que eu trato de temas um pouco de circunstância, de artigos que eu não publiquei no Jornal do Comércio, mas que tiveram para mim importância e contemporaneidade e, sobretudo, faziam parte de uma coerência e que a presença dele no livro não quebrava a harmonia temática nem ideológica do livro. Foi nesse sentido, então, que eu publiquei e tive a felicidade e a oportunidade de ver, sobre a orientação do Lorival Holanda, aqui na editora, dele ser publicado muito rapidamente e ter tido até uma certa repercussão, tanto nos jornais quanto aqui dentro da universidade. Artigos avulsos, eu mais ou menos expliquei, são artigos de circunstância em função de algumas, às vezes até em função das matérias que saem no próprio jornal e que me tocam muito profundamente e cujas avaliações críticas eu acho que são insuficientes, então eu resolvo então intervir. Foi o que deu então a estrutura mais ou menos geral desse tópico, desse item do livro que eu chamo de avulsos. Pessoas que eu, como acabei de dizer, que eu pretendi homenagear, lembrar, né, e honrar, e que fizeram parte da minha formação, tanto intelectual quanto moral. Nomes como Mirta Carvalho, como Djalma Gomes, como Fernando Bota, são nomes que estão presentes nesse livro, grandes amigos e grandes intelectuais e grandes figuras humanas, respeitáveis figuras humanas. Mas, sobretudo, o que eu trato é de educação, que é o meu tema central, porque a minha formação foi basicamente toda em educação. Eu fiz doutorado e pós-doutorado em educação na França, então minha área específica de atuação aqui na universidade é, sem dúvida, a educação, mas eu tenho muita preocupação com questões da nossa contemporaneidade cultural. Então, os temas que fazem parte dessa primeira parte, que eu chamo de universidade, embora o tema seja universidade, mas é sobretudo sobre os caminhos que a nossa cultura está tomando e, sobretudo, a nossa cultura universitária. É mais ou menos disso que trata, então, esse livro, que eu espero que a pessoa que tenha ele nas mãos ou que venha, porventura, comprá-lo, eventualmente, que possa gostar do seu conteúdo. Então, agradecer à editora por ter tido a oportunidade de fazer um pouco a divulgação desse livro. Acho que é uma decisão bastante sábia, muito correta do ponto de vista da divulgação de obras, que eu acho que está havendo uma renovação muito grande hoje, não só do ponto de vista administrativo, como de diretivas que estão sendo tomadas hoje aqui na editora, sob a orientação tanto de Lorival quanto de Eduardo César Maia. Então eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que é um bom momento para a gente fazer a divulgação que a gente está fazendo aqui na universidade. Muito obrigado pela oportunidade de vocês.